Fala galerinha, tudo bem? Tranquilo? Sou o professor Elton e hoje temos aqui o PET volume 3, é o Plano de Estudo Tutorado 8º ano do Ensino Fundamental, e vamos corrigir então a semana número 3, que tem como objeto de conhecimento a área de figuras planas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, deixa o like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então, o tema de hoje, área de figuras planas. Lembrando vocês que na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana. Questão número 1. A cobertura do telhado de uma casa é formada por duas placas retangulares de mesma medida. Cada placa possui 40 metros de comprimento e 10 metros de altura. Para reformar a cobertura do telhado, com telhas colonial, necessita-se de 20 peças para cada metro quadrado. Quantas telhas, no mínimo, são necessárias para reformar essa cobertura? Então, o nosso telhado ele tem um formato retangular, ou melhor, duas placas retangulares, tá? Vamos deixar isso bem registrado. São duas placas retangulares. Cada placa tem 40 de comprimento e 10 metros de altura. Então, 40 por 10. Então, qual é a área de uma placa? Qual é a área do retângulo? Ou seja, base vezes altura. Então, 40 é a base, 10 é a altura. 40 vezes 10, nós temos 400 metros quadrados. Só que a área total, pelo fato de ter duas placas, é 400 vezes 2, 800 metros quadrados. Beleza? E a pergunta foi: quantas telhas a gente vai utilizar? E aí eu preciso saber isso aqui. Eu coloco 20 telhas, 20 peças a cada metro quadrado. Então, agora até posso pensar numa regrinha de 3. 20 telhas, vou colocar telhas em vez de peças, tá? 20 telhas em 1 metro quadrado. Quantas telhas eu vou colocar em 800 metros quadrados? E aí é só resolver a regrinha. X vezes 1, x. 20 vezes 800, 2 vezes 8, 16, com 3 zeros. Então, está aqui, nós vamos precisar de 16.000 telhas. Dando sequência na correção, questão número 2. As figuras abaixo estão fora de escala. Calcule a área de cada figura, arredondando os resultados para o número inteiro. Bom, então a gente quer calcular aqui a área do losango. Então, o losango, bonitinho aqui. Vamos calcular então a área do losango. Como que eu calculo a área de losango? A área de losango é diagonal vezes diagonal dividido por 2. Então, a área desse losango vai ser, bom, a diagonal grande, ela vale 10, vezes a diagonal menor, 2,5 mais 2,5, então vai dar 5. Dividido por 2. Então, a área vai ser igual a 10 vezes 5, 50, dividido por 2, 25 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a área do losango, 25 centímetros quadrados. E aqui ele pediu a área do triângulo. Bom, não sei qual triângulo ele se refere, se é esse triângulo aqui, ou se é cada triângulo pequeno. Eu vou considerar cada triângulo pequeno, porque aí é só fazer 25 dividido por 4. E 25 dividido por 4, isso dá 6,25. Beleza? Então, aqui vai ficar 6,25 centímetros quadrados. Letra B. Primeiro, a área do retângulo. O retângulo aqui é a parte verde, né? Verde não, parte vermelha. A altura dele vale 6 e a base dele vale quanto? Então, a base dele, essa base aqui, ó, desse ponto até esse, é o mesmo que desse até esse. Logo, aqui vale 10. Então, a área do retângulo é só fazer base vezes altura. Então, do retângulo, 6 vezes 10, ou 10 vezes 6. 10 vezes 6, 60 centímetros quadrados.
do paralelogramo. O paralelogramo é a figura azul. E para calcular a área é igualzinho retângulo. É base vezes altura. A base é 4, perdão, a base é 10 e a altura é 4. Então, 10 vezes 4. 10 vezes 4, 40 centímetros quadrados. E o trapézio, está aqui o trapézio. O trapézio, a forma já é um pouquinho diferente. Forma do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Base maior, 12, mais base menor, esse pedacinho aqui equivale 6, vezes a altura, que é a distância entre as duas bases, que é 3, dividido por 2. Então, a área do trapézio vai ser igual a 12 mais 6, 18. Dividido por 2, 9. 9 vezes 3, 27 centímetros quadrados. Então, aqui vai ficar 27 centímetros quadrados. Beleza? Vamos agora apagar, abrir espaço para a gente desenvolver a letra C. Então, abrindo o espacinho aqui. Beleza. Vamos lá, letra C. Então, use π igual a 3,14 para calcular C1. C1 é essa parte aqui que eu vou destacar em azul. É um semicírculo. Então, a gente quer a área desse semicírculo, né? Porque centímetro quadrado é a área. Então, para calcular a área de um círculo, a gente utiliza π vezes r ao quadrado. Área do círculo, tá? O π pediu para usar 3,14. O raio, bom, como aqui o diâmetro é 10, o raio é a metade. O raio vale apenas 5. Então, 5 ao quadrado. Então, a área é igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. E agora nós vamos ter 3,14 vezes 25. Então, a área vai ser igual a 3,25 vai dar 75. Então, pegando a calculadora aqui, 3,14 vezes 25, 78,5 centímetros quadrados. Essa é a área do círculo, porém o C1 é a metade. Então, C1 vai ser 78,5 dividido por 2. Então, o C1 vai ser igual, aproveitando a calculadora, 39,25 centímetro quadrado. Então, esse é o C1. Vamos agora para o C2. Então, mesma ideia. O C2, ele é a metade de um círculo. Está aqui, ó, a metade de um círculo. Então, eu vou calcular a área do círculo primeiro. πr ao quadrado. O π pediu para usar o 3,14. E o raio, como o diâmetro é 6, o raio é metade. O raio só pode ser aqui 3. Então, 3 ao quadrado, 9. E aí nós vamos ter, então, 9 vezes 3,14. Então, com a calculadora novamente, 3,14 vezes 9, 28,26 centímetro quadrado. Só que o C2 é a metade disso, né? Então, nós temos que fazer agora 28,26 dividido por 2. Então, o C2 vai ser igual a 28,26 dividido por 2, 14,13. 14,13 centímetro quadrado. Beleza? Vou trazer para cá, então, C1, 39,25. C2, 14,13. E agora a gente precisa calcular o C3. O C3 é essa parte aqui, olha só. Essa parte que ficou em azul, né? Que eu estou contornando agora em vermelho. E nós precisamos, então, descobrir quanto vale esse C3. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular quanto vale esse semicírculo
depois tirar C1, tirar C2 e vai ficar só essa parte azul, tá? Então, vou abrir um espaço aqui novamente. E vou calcular a área. Então, a área, πr ao quadrado. O π pediu para usar o 3,14. E o raio, nesse caso, como dessa ponta até essa vale 16, o raio é metade, o raio é 8. Então, 8 ao quadrado. Então, 3,14 vezes 8 vezes 8, 64. E agora 64 vezes 3,14. Então, 3,14 vezes 64, isso vai dar 200,96 centímetros quadrados. Beleza? Só que quem vai ser o C2? O C2 não, né? O C3. O C3 é o semicírculo, ou seja, esse valor dividido por 2, menos o C1, que é a parte branca, 39,25, menos o C2, que é a parte branca, 14,13. Então, nós vamos ter aqui que o C3 vai ser igual. Então, vamos lá. 200,96 dividido por 2 dá 100,48, menos 39,25 dá 61,23, menos ainda 14,13. Isso dá 47,1. 47,1 centímetro quadrado. Beleza? Então, só conferindo aqui. Metade de 200,96 dá 100,48, menos 39,25, menos 14,13. Então, beleza, é isso mesmo. Então, o C3 vale 47,1 centímetros quadrados. E o CT é a soma de tudo. Bom, a soma de tudo é isso aqui, né? É o semicírculo grande. Se eu somar C1, C2, C3, eu vou ter o semicírculo grande. E o semicírculo grande, a gente sabe que é a metade de 200,96. Ou seja, se eu pegar e somar essas três partes, isso aqui provavelmente vai dar 100,48 centímetros quadrados. Beleza? E aí ele pediu o perímetro de CT. O perímetro disso aqui tudo, ó. Ele quer o perímetro dessa parte verde aqui, ó. O CT seria as três juntas, né? Então, esse aqui é o CT. Ele quer o perímetro. Então, vamos aqui montar o perímetro. Então, primeiro, comprimento da circunferência. 2πr. Então, 2 vezes 3,14 vezes o raio. Se o diâmetro é 16, o raio é 8. Então, o comprimento da circunferência, 2 vezes 3,14 vezes 8. 50,24. 50,24 centímetros. Esse 50,24 centímetros seria uma volta completa, que é o comprimento da circunferência. Só essa parte aqui vai ser a metade. Então, a minha resposta vai ser a metade disso, metade de 50, 25, metade de 24, 12, mais essa parte aqui, que vale 16. Então, eu tenho 25 com 16, vai dar 41,12 centímetros. 41,12 centímetros. Beleza? Bem chatinha essa questão, né? Dando sequência aí na correção, nós temos aqui a questão número 3. Mamãe comprou um tapete por R$ 120,80 para a vovó colocar em seu quarto, que tem um piso muito frio. O piso do quarto da vovó possui um formato retangular que mede 4,2 metros o lado maior e 3 metros o lado menor. Vovó achou o tapete muito grande para ficar no quarto. Como a vovó é muito criativa, ela comprou 3 rolos de barbante por R$ 12,20 cada um para tecer um lindo tapete em crochê no mesmo formato da figura 1, que ocupou a metade da área do tapete que a mamãe comprou. Responda. Letra A.
qual a diferença entre a área do piso do quarto da vovó e o tapete da figura 1. Então, nós vamos calcular a área do quarto da vovó, a área da figura 1 e realizar a diferença. Então, o quarto da vovó é um retângulo que mede 4,2 por 3. Então, a área do retângulo é dado por base vezes a altura. Então, a base 4,2, a altura 3. 4,2 e 3. Então, 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, 12. Então, nós temos aqui 12,3 metros quadrados. Então, essa é a área do quarto da vovó. E agora nós vamos calcular a área da figura 1, que está aqui ao lado. Bom, a figura 1 não tem uma fórmula específica para ela. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a área desse quadrado. Então, primeiro eu vou calcular a área desse quadrado. E como que eu calculo a área de quadrado? É simplesmente lado vezes lado. Então, a área do quadrado vai ser quanto? Esse lado vale 1,8 metro. Então, 1,8 vezes 1,8. 1,8 vezes 1,8 vai dar 3,24. E agora nós precisamos pegar as outras partes. Só que essa parte, juntando com essa, eu vou formar um círculo. E para calcular a área de círculo, basta fazer o quê? Π vezes o raio ao quadrado. Então, essa parte mais essa parte formam um círculo. Assim como essa parte e essa também formam um outro círculo. Então, no final, eu vou ter 2 círculos. Então, vou multiplicar essa área por 2. Então, mais. O π, o exercício não falou quanto que nós devemos utilizar. Então, eu vou fazer aqui o π, que é aproximadamente 3,14. Para facilitar um pouquinho para a gente, eu vou usar o π simplesmente igual a 3. Tá? Então, o π vai ser 3. O raio, bom, se o diâmetro é 1,8, o raio é metade, 0,9 ao quadrado vezes 2. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, 3 vezes 2, 6. 0,9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Uma casa decimal elevada ao quadrado vira 2. Então, tá aí, 0,81. Então, a área do tapete, 3,24 mais 6 vezes 0,81. Então, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 8, 48. 2 casas decimais, 2 casas decimais. E agora a gente vai efetuar, então, a soma. Então, 4 mais 6, 10, vai 1. 2 mais 8, 10 com 1, 11, vai 1. 4 com 3, 7 com 1, 8. Então, deu 8,10 ou 8,1 metros quadrados. Lembrando que nós queremos a diferença entre esses dois valores. Então, para finalizar, nós vamos ter 12,6 menos 8,1. 6 menos 1, 5. E 12 menos 8, 4. Então, a diferença é 4,5 metros quadrados. Então, essa é a resposta do item A. Item B. Qual a diferença entre o custo do tapete que a mamãe comprou e os 3 rolos de barbante que a vovó usou para tecer o tapete menor? Então, vamos lá. Nós queremos novamente aqui uma diferença. Então, deixa eu abrir aqui um pequeno espaço para a gente poder desenvolver o item B. Bom, então nós queremos a diferença, subtração, entre o custo do tapete, que foi R$120,80, menos o que ela gastou com os 3 rolos de barbante. Então, ela comprou 3 rolos de barbante e pagou em cada um R$12,20. Então, tem aqui 3 rolos vezes R$12,20. Então, nós temos 120,80 menos 3 vezes nada, nada. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 1, 3. 2 casas decimais, 1, 2.
Então, nós temos aí R$ 120,80 menos R$ 36,60. Então, 120,80 menos 36,60. Então, 0, 8 menos 6, 2. 0 menos 6 não dá, pega emprestado. Então, 10 menos 6, 4. E 11 menos 3 vai dar 8. Vírgula embaixo de vírgula. Então, a diferença foi de R$ 84,20. Para finalizar essa semana, questão número 4. Observe o polígono ao lado e responda. Letra A. O polígono é regular? Não, porque os lados possuem medidas diferentes. Então, não. Qual nome especial recebe o polígono representado na figura A1 em relação à medida dos seus lados? Então, aqui eu acho que é A1 mesmo, né? Deixa eu olhar o meu PET aqui. Isso, A1. Então, o A1 ele tem 3 lados com medidas diferentes. 16, aqui é 12 e 20. Então, é um triângulo escaleno. Vou colocar assim para caber, ó. Triângulo escaleno. 3 lados com medidas diferentes. Então, escaleno. E em relação à medida dos seus ângulos? Bom, aqui tem um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. Então, é o chamado triângulo retângulo. Letra B. Calcule o perímetro e a área do triângulo A1 e triângulo A2. Então, vamos pegar o triângulo A1, o triângulo da esquerda. Primeiro eu vou calcular, então, a área dele. A área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2. A base é 16 e a altura é 12. Então, 16 vezes 12 dividido por 2. Então, eu tenho 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 12 dá 96 centímetros quadrados. E perímetro eu vou representar com a letra P, que é a soma de todos os lados. 16 mais 12 mais 20. Então, 16 com 12, 28. Com 20, 48 centímetros. E agora eu vou para o triângulo A2. Área, base vezes altura, dividido por 2. A base, 9, altura 12. Então, 9 vezes 12 dividido por 2. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 9, 54 centímetros quadrados. E o perímetro, soma de todos os lados. 12 mais 9 vai ser 21. 21 com 15 vai dar 36. Então, esse foi o item B. Item C. Qual o perímetro e a área total rachurada A1 mais A2? Então, triângulo grandão. Então, vamos lá, a área dele. Mesma ideia. Base vezes altura dividido por 2. Só que a base, nesse caso, é 16 mais 9. E 16 mais 9 vai dar 25. E a altura continua sendo 12. E dividido tudo por 2. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 25, isso vai dar 150. No caso, centímetros quadrados. Para saber se está certo, é só pensar que a soma dos dois também dá 150 centímetros quadrados. E o perímetro que é o diferente. Perímetro é o contorno. 16 mais 9, 25. 25 com 15, 40. Com 20, 60 centímetros. E para finalizar, temos aqui agora a questão número 5. A prefeitura vai oferecer um show para comemorar o aniversário da cidade. Geralmente, para calcular o espaço mais adequado de quantas pessoas podem participar do evento público, considera-se que 1 metro quadrado é ocupado por 4 pessoas. Sabendo que a área do evento era de 4.000 metros quadrados e considerando que a área ficou lotada, quantas pessoas o espaço destinado ao evento pode comportar? Então, a informação principal é essa aqui. Em 1 metro quadrado, a gente pode colocar 4 pessoas. Então, vou escrever aqui. Em 1 metro quadrado, a gente pode colocar 4 pessoas.
O espaço destinado ao evento tinha 4.000 metros quadrados. E em 4.000 metros quadrados, a gente pode colocar quantas pessoas? E aí a regra de 3 simples. 1 vezes x, x. 4.000 vezes 4, 16.000 pessoas. Beleza? Assim a gente encerra mais uma semana. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. E até a próxima.